Iniciou a gravação. Regra de QO nesse exemplo segundo, que é a continuação da outra aula, tá? A gente fez uma regra de QO numa matriz A, ou num determinante A, e agora eu vou fazer isso no B. Bom, como é que funciona a regra de QO? Primeiro, é interessante, ou é muito necessário, que eu tenha, para a aplicação da regra de QO, um elemento igual a 1. Né? Eu tenho que ter um elemento igual a 1. Ah, Sor, se eu não tenho um elemento igual a 1, bom, aí eu recorro ao que nós vimos na outra aula também, que é o teorema de Jacobi, o teorema de Jacob, que faz aquelas operações, né, com linhas e colunas. Então eu faço uma operação que seja conveniente, a gente chama isso também de operações elementares. Eu faço escolho uma operação conveniente entre uma linha e outra linha, ou entre uma coluna e outra coluna, para eu conseguir o valor 1, certo? É mais ou menos isso, tranquilo? Aqui eu já tenho um valor 1, eu tenho na realidade dois elementos iguais a 1. Eu tenho este 1 aqui e tenho este 1 aqui, e aí eu vou escolher um deles. E aí pode ser qualquer um deles. Vocês querem escolher? Querem escolher o 1 que está na segunda linha ou o 1 que está na terceira linha? Tchan. Faço da terceira linha. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou marcar esse elemento. E aí lembra que eu pego o elemento 1, assinalo a sua linha e assinalo a sua coluna. Tranquilo? Tá aí então. Bom, e aí eu fico com uma matriz que chama matriz reduzida. Nota que eu elimino as linhas e as colunas que eu marquei, a linha e a coluna que eu marquei, e construo aqui uma matriz reduzida. Matriz reduzida. É matriz reduzida porque ela vai ficar menor, logicamente. Então deixa eu construir aqui, ó. Vai ser formada pelo 5. Deixa um espaço, lembra? O 3, deixa um espaço. Aí depois eu tenho aqui o 0, deixa um espaço. E o 1 deixa um espaço. Ó. O que sobrou? 5, 3, 0 e 1, eliminando linha e coluna. Até aqui tá tranquilo? Sim. Aí do lado aqui onde eu deixei esse espaço, eu vou acrescentar o quê? Ó, fazer bem a regrinha bem discriminada aqui. Do lado eu faço o quê? Eu acrescento em cada elemento. Acrescento o menos, o produto do elemento linha vezes o elemento da coluna. A gente fez isso na outra aula. Então, vou pegar o 5. Ó. O 5 eu vou fazer aqui menos, tá? É sempre menos. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos. E aí eu vou multiplicar o elemento da linha com o elemento da coluna. Como eu estou fazendo o 5 aqui, ó, na parte que eu marquei, eu tenho o menos 2. E do 5 aqui, ó, eu tenho o menos 3. Então, eu multiplico menos 2 com menos 3. Por quê, Sor? Porque da linha do 5, ó, quem está marcado é o menos 2. Da coluna do 5, quem está marcado é o menos 3. Então, eu multiplico esses elementos que foram, de certa maneira, eliminados. Então, menos 2 vezes menos 3, isso vai dar mais 6. Como tem esse menos aqui fora, ó, que eu já botei lá, vai ficar, então, menos 6. Tá aí. Agora eu vou fazer o outro, vou fazer o 3. Ó, tô fazendo agora o 3.
O 3 eu vou multiplicar quem? Eu vou multiplicar o menos 2, que está na linha do 3, e o 2, que está na coluna do 3. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, aqui eu vou colocar menos o menos 4. Ah, eu já poderia botar mais 4? Eu já posso multiplicar aqui e ir trocando o sinal e botando ali dentro? Pode. Aqui, por exemplo, ó, menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. E aí já podia botar aqui, ó, menos 6. Olha ali, ó, fica menos 6. Então, tu pode multiplicar e trocar o sinal na hora de copiar também. Esse menos, ele faz isso. Ele serve para fazer a troca de sinal. O próximo elemento é o 0. Então, eu vou multiplicar quem para botar do lado do 0? Vou multiplicar quem está na linha do 0. Olha só, é o 4. E na coluna do 0, quem está é o menos 3. Então, vou multiplicar 4 vezes menos 3, dá menos 12. Se eu quiser, já posso colocar aqui mais 12. Certo? Porque eu sei que vai trocar o sinal. Se não, eu faço bonitinho. Ali deu menos 12. 4 vezes menos 3, menos 12. E aí eu coloco aqui, então, menos o menos 12. E aqui, de novo, será 1 menos alguém. Do 1, que é esse 1 aqui, ó, é do que sobra. Quem é que está na linha do 1? Quem está na linha do 1 é o 4 de novo. Quem está na coluna do 1 é o 2. Então, vou ter que multiplicar aqui 4 vezes 2, 8. Deu 8 positivo. Vem para cá, né? Tem um menosinho ali. Vai ficar menos 8. Muito bem, a matriz reduzida está aí. Agora eu vou só dar uma ajeitadinha nela. 5 menos 6 dá menos 1. Menos com menos dá mais. 3 mais 4 dá 7. Menos com menos dá mais. 0 mais 12, 12. E o menos 8, menos 7. Está aí a matriz reduzida. Aí agora eu vou calcular esse determinante. Lembra da outra aula. Como que calcula, Sor? Lembra? Normal, ó. Cruza. Menos 1 vezes menos 7 dá mais 7. E aqui cruza também. 7 vezes 12 dá 70, 84. Então, esse determinante aqui, dessa matriz, vou botar assim, ó, MR, esse determinante da matriz reduzida está dando, lembra, lado direito eu sempre copio, 7 normal, lado esquerdo eu troco, menos 84. E aí, esse determinante da matriz reduzida está sendo igual 7 menos 84, isso vai me dar aí menos 77. Menos 77. Ok. Então, está aí o determinante da matriz reduzida. Já é o determinante, Sor, da resposta? Não. Eu só preciso definir agora, quando eu chego no determinante da matriz reduzida, eu chego no ponto que a resposta final ou será o próprio menos 77, ou será mais 77. Ou é uma coisa ou outra, não tem como ser diferente. Como é que eu vou saber se é mais, se é menos? Bom, aí agora, aqui, ó, o determinante, vamos dizer assim, final, o determinante final, que é da matriz B, lembra, olha aqui, ó, eu tenho B aqui, ó. Então, o determinante da matriz B, que é o que eu quero, será igual, como se fosse uma fórmula, menos 1 elevado na I mais J, né? A regra diz menos 1 elevado na I mais J. Esse I é a linha, esse J é coluna. Então, eu gosto de botar assim, ó, menos 1 elevado na L mais C. Na linha mais coluna, vezes o determinante da matriz reduzida que eu já tenho. Então, esse menos 1 elevado na linha mais coluna, vou fazer aqui no cantinho, ó, menos 1 elevado. Qual é a linha que eu vou escolher, Sor? É a linha do elemento que tu escolheste lá no começo, daquele 1 que tu escolheste, que é esse aqui, ó. Então, a linha dele é a linha 3. Mais.
E a coluna dele é a coluna 2. Segunda coluna, então 3 mais 2. 3 mais 2 é 5, é ímpar. Então, menos 2 elevado numa coisa ímpar, aliás, menos 1 elevado numa coisa ímpar vai dar menos 1. Então, eu já sei que isso aqui tudo é menos 1, vezes o determinante que eu já havia calculado. Lembra aqui, ó, menos 77. E aí, menos com menos dá mais. E aí, o determinante de B vai ser igual a mais 77. Então, esta é a regra de QO em terceira ordem. Tranquilo? Beleza. Então, é tipo uma receita, tá? Primeira coisa, escolhe um elemento que seja igual a 1. Elimina a linha desse elemento e a coluna dele. Na verdade, não elimina, é melhor que tu faça uma marcação, né? Tu marca a linha e a coluna que ele se encontra. Pega os elementos que sobram e constrói uma matriz, deixando o espaço do lado de cada um elemento. E do lado deste cada um elemento, tu vais botar o produto do elemento da linha com o elemento da coluna daquele elemento que foi, vamos dizer assim, assinalado, daquele 1 que foi assinalado. Aí tu constrói essa matrizinha pequena, resolve normal o determinante e depois vai multiplicar ou por 1 ou por menos 1. Aí tu vai somar a linha e a coluna. Se a linha e a coluna for par, vai ser 1, repete o resultado. Se a linha mais a coluna for ímpar, que foi o caso, 3 mais 2 aqui foi ímpar, o que aconteceu? Vai trocar o sinal do resultado. Eu havia encontrado aqui, ó, menos 77 e o valor final foi mais 77. Certo? Se a soma dos dois aqui, da linha e coluna, fosse uma soma par, daí repetiria o mesmo valor. O mesmo determinante da reduzida é o determinante da matriz maior. Certo? Então, seria isso. Bom, então essa é a retomada da aula passada. Eu vou agora fazer a mesma coisa, a mesma regra, só que num determinante maior. Que é, vamos dizer assim, o objetivo da regra de QO. Porque eu não preciso aplicar esta regra de QO nesse determinante. Eu vou aqui fazer uma coisa feia. Aqui, ó. Fazer uma coisa feia, se ficar muito feio, eu vou apagar. Ó, aqui é o 5, menos 2 e 3. Estou repetindo ali aquele determinante de B. 0, 4 e 1. E menos 3, 1 e 2. Olha só. Eu tenho isso para fazer. Então, eu poderia fazer o quê? Direto com aquela regrinha prática da outra aula. Né? Não da anterior, não do dia 20, do dia 13. Ó, aqui, ó, multiplica direto, multiplica aqui com o canto oposto, multiplica aqui com o canto oposto. Isso vai fechar esse lado. Para cá, multiplica esses 3. Depois, multiplica esses dois de baixo com o canto oposto. E os dois de cima com o canto oposto. Isso vai fechar o lado esquerdo. Aí, lembra? Isso aqui tu copiava. Isso aqui tu trocava o sinal. E aí, fechava também o determinante. Então, essa regra ela é mais prática, de repente, né, do que fazer essa regra de QO aí. Mas, para um determinante maior de quarta ordem, essa regra não funcionaria. Aí eu vou apelar para QO, por exemplo, ou QO ou Laplace. Então, primeiro eu vou aplicar QO aqui. Então, eu vou compartilhar outra lâmina. Olha só. Eu tenho aí um determinante, agora de uma matriz de quarta ordem, para aplicar a regra de QO. Certo? Os passos são os mesmos, só vai ficar, claro, um pouquinho mais trabalhoso, porque o determinante é maior. Primeira coisa, o que tem que fazer aí? Quem me ajuda? Vou chamar isso aqui de matriz C. Quem me ajuda aí? Isso, escolher um elemento que seja igual a 1. Eu tenho duas oportunidades aí. Eu tenho o 1 da terceira linha e tenho o 1 da quarta linha. Da terceira. Então, vou marcar aqui o 1 da terceira. Olha só, esse 1 aqui eu vou marcar. Oi? Não poderia escolher um
Não, não poderia. Se tu quiser escolher aquele elemento menos um ali, tem um jeito de fazer isso, tá? Que aí é. Daí teria que multiplicar todos os elementos por menos um e isso ia mudar um pouco o determinante depois. Tá? Daí deve se usar uma propriedade determinante. Tá? Na realidade, quem me perguntou isso? Júlia, eu poderia, na realidade, usar qualquer elemento, tá? Eu podia, eu quero usar o elemento dessa posição aqui, ó. Eu posso usar esse 4? Bom, pode, mas tu vai ter que transformar ele em 1. E como é que eu transformo esse 4 em 1? Por exemplo, olha só. Se eu pegar esta linha aqui, ó. Isso aqui é teorema de Jacobi. É aquilo que eu falei, ó. E se eu não tivesse nenhum elemento igual a 1? Daí eu teria que fazer isso aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, esta linha. Pode ser qualquer uma, tá? Vou pegar essa. Ah, é porque tem o 1 aqui, senhor? Não, é porque podia ser de baixo, pode ser qualquer uma. Então, eu vou pegar essa aqui, por exemplo, essa terceira linha, e vou fazer o que com ela? Eu vou multiplicar por 2. Então, vai ficar assim, ó, 2L2, certo? 2L2 menos 2. É tipo uma fórmula, tá? Ou vou pensar assim, 2L2 para dar 1. E aí eu vou multiplicar aqui, ó, todos os elementos por 2, tirando 2, e aí eu vou sobrepor a esta linha aqui. Quando eu fizer isso, ó, 2 vezes 3 aqui, ó, vai dar 6. 6 menos 2, 4. Vai ficar no 4. Não, deixa eu ver. 2 menos 5, cavalo. Ia ficar na mesma coisa. Agora sim, ó, 2 vezes 3, 6 aqui, né? Eu estou multiplicando, aqui é L3 na realidade. 2 vezes L3, terceira linha. Então, 2 vezes L3, multiplico todo mundo por 2 e tiro 5 e vou substituindo aqui, aqui, aqui e aqui. Então, se eu fizer nessa aqui, eu tenho 2 vezes 3, 6, 6 menos 5, 1, e esse 4 se transforma em 1. E aí eu uso a regra de aqui, ó, certo? Então dá para usar esse tipo de recurso aí. Mas nesse caso está facilitando para a gente, porque tem o elemento 1 e o elemento 1 escolhido foi esse. Depois que eu escolho um elemento igual a 1, qual é o próximo passo? Quem lembra? Isso, eu marco a linha e a coluna como se eu eliminasse, né? Ó, tá aqui, ó. Vou marcar a coluna e a linha, ou a linha e a coluna. Tá aí, ó. Quando eu faço isso, sobram elementos que vão constituir a matriz reduzida. Então eu vou construir aqui. Agora observa que a matriz reduzida, ela vai ficar maior, né? Claro, porque eu tinha uma matriz de quarta ordem, vai ficar uma matriz de terceira ordem. Vai ficar maior que no outro caso. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer a barra, vou colocar menos 1, o espaço, o 4, o espaço, o 3, o espaço, e aqui eu fecho. Agora, menos 4, ou menos 4 não. É o 5, né? 5, menos 2 e 0. E agora eu pulo essa que eu marquei, vem aqui para baixo, 1, menos 5 e 2. Ok. Do lado agora, eu vou acrescentar os produtos. Lembra que os produtos aqui, eles entram com o sinal trocado. Então, vou botar aqui, ó, os produtos dos elementos linha com coluna, eles trocam o sinal. Então, já vou fazer isso para ganhar um tempinho, ó. Trocam de sinal. Ó, alguém está querendo chegar na aula. Deixa eu olhar aqui onde é que está meu pai. Paulo. Beleza. Voltando aqui. Não é essa aqui. Essa aqui. Mas que burro. Essa aqui. Então, os produtos trocam o sinal. Então, do menos 1, localiza. Quem é que eu vou multiplicar do menos 1? Quais são os elementos? 2 e 2. Ó, o 2 aqui e o 2 aqui.
Então nota que se tu circula assim a linha e a coluna fica fácil de identificar. 2 vezes 2, 4. Troca o sinal, menos 4. Agora do 4, quais são os elementos? Isso, ó. 2 aqui e 3 aqui. 2 vezes 3, 6. Troca o sinal, menos 6. Agora do elemento 3. Quais são os elementos que eu faço o produto? 2 e menos 3, ó. Linha do 3, coluna do 3. 2 vezes menos 3. Dá menos 6. Mas eu sei que vai trocar o sinal, já posso colocar aqui, ó, mais 6. Assim eu vou ganhando um tempinho, né, naquela coisa de menos com menos, mais com mais, blá, blá, blá. Do elemento 5, quem são os elementos que eu vou fazer o produto? Menos 4 e 2, isso aí. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Troca o sinal, mais 8. Próximo elemento é o 2. Quem eu multiplico? Isso. 13 menos 4. Linha e coluna. 3 vezes menos 4 dá menos 12. Como eu sei que vai trocar o sinal, mais 12. Então aqui eu tenho mais 12. A vez do zero. Quem multiplica para o zero? O zero está aqui, ó. Menos 13 menos 4. Menos 3 vezes menos 4, deixa eu marcar aqui, ó. Menos 13 menos 4. Se eu multiplico isso, dá 12 positivo. Como eu sei que na regrinha vai trocar o sinal, eu tenho aqui menos 12. Do 1, quem multiplica para o elemento 1? 0 e 2. Ó, na linha marcada eu tenho 2, na coluna marcada eu tenho o 0. Então eu tenho aqui 0 vezes 2 dá 0. Troca o sinal, né? Daí tanto faz ser 0 mais 0 menos 0. Vai ficar a mesma coisa. Então aqui tanto faz. 0. No menos 5, quem vezes quem? 0 e mais 3, né? 0 e mais 3, vai dar 0 de novo, né? Vai multiplicar por 0. Então, aqui também, tanto faz, mais 0 menos 0. E o 2 da mesma forma, né? O 2 aqui, ó. Quais são os elementos que se multiplicam? O menos 3 e o 0. E menos 3 vezes 0 dá 0. Então, tanto faz colocar mais 0 quanto menos 0. Vai ficar a mesma coisa. E aí eu tenho o necessário para construir a matriz reduzida. Vou construir então essa matriz, ou esse determinante, como queiram. Menos 1 com menos 1, menos 1 com menos 4, menos o 5. 4 menos 6, menos 2. 3 mais 6, 9. 5 mais 8, 13. Menos 2 mais 12 dá 10. 0 menos 12, menos 12. 1 mais 0, 1. Menos 5 mais 0, menos 5. 2 mais 0, 2. Está aí a matriz reduzida. Vou chamar de novo, ó, de MR, matriz reduzida. E agora eu vou fazer a resolução desse determinante. Claro que eu podia reaplicar o QO. Olha aqui, eu tenho o elemento 1 aqui, ó. Eu podia reaplicar o QO nessa aqui. Mas claro que eu não vou fazer isso, porque tem um processo mais fácil, que é de multiplicar direto. Vocês podem, quem gosta de repetir aqui, ó, menos 5, menos 2 e 9, 13, 10 e menos 12, pode fazer isso, tá? Daí multiplica aqui, ó. Depois multiplica aqui onde tem 3 também, tá? Pode fazer isso. Eu não vou repetir linhas, tá? Vou fazer pelo processo prático. Mas quem gosta de repetir não tem problema nenhum.
Então, vou fazer aqui, ó, menos 5 vezes 10 vezes 2. Isso dá 20. 20 vezes menos 5 dá menos 100. Então, isso aqui deu menos 100. Agora, vou fazer aqui embaixo, ó, 2 elementos e o canto oposto. Só tem o negativo, já sei que vai dar menos. É 13 vezes 5 vezes 9. Isso vai dar um trabalho, vai dar um número grande nesse determinante. 13 vezes 5 dá 50, dá 65. Então, tu vai ter aí 65 vezes o 9. 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 6, 54. 58. 9 vezes 5, 45, 4. 54, 58, 585. Então, isso aqui vai judiar um pouquinho da gente, porque os números serão grandes, né, nesse determinante. 585. Ah, eu esqueci de apagar aqui. Deixa eu apagar para não ficar muito riscado isso aqui. Menos 585. Agora eu venho aqui, ó, pego esses dois aqui no mesmo sentido, com esse canto oposto 1. Aqui vai ficar mais fácil. Menos vezes menos dá mais, né? Tem dois negativos dá mais. Menos vezes menos dá mais, dá 24 vezes 1, 24. Esse foi mais fácil. Então aqui vai dar 24 positivo. Aí eu tenho que fazer a operação desses três. Menos 100 com menos 585 dá menos 685. E aqui mais 24. Então aqui eu vou diminuir, né? 5 menos 4 dá 1. 8 menos 2 dá 6. E aqui repete o 6. Só que ele é negativo porque é o sinal do maior. Então eu fico com menos 661. Esse é o lado direito. Menos 661. Lado esquerdo, ó, aqui tem 3 elementos direto, multiplico. 9 vezes 10, 90, vezes 1, 90. Então aqui não teve problema nenhum. Venho aqui embaixo e pego lá em cima o canto oposto. Negativo, negativo, negativo. Tenho 3 negativos. 3 é uma quantidade ímpar, já sei que vai dar menos. E aí eu vou fazer 12 vezes 5 vezes 5. Aqui, ó, 12 vezes 5 dá 60. Então, é 60 vezes 5. Né? Então, isso vai ficar 60 vezes 5, que dá 300. Então, isso aqui vai dar menos 300. E aí, está faltando lá em cima, ó, esses dois com canto oposto e aqui embaixo. Um negativo só, que é esse menos 2. Aqui é mais 13, aqui é mais 2. Então, isso vai dar menos. E eu posso fazer 2 vezes 2, 4 primeiro, e aí 4 vezes o 13. 4 vezes o 13 dá 52. Portanto, isso vai dar menos 52. Aí vou operar esses três. Menos 300 com menos 52 dá menos 352. E aqui eu tenho mais 90. Como são sinais diferentes, eu vou diminuir. 2 menos 0 é 2. 5 menos 9 não dá 15. 15 menos 9, 6. E esse aqui cedeu, eu tenho 2. Lembra que o maior é negativo. Então, a resposta negativa, menos 262. Menos 262. Bom, lembra para esse determinante o que faz? Esse lado aqui tu mantém, copia, e esse lado aqui tu faz a troca de sinal. Então, dá para dizer que o determinante dessa matriz reduzida copia menos 661, troca o sinal, mais 262. Ó, quase que deu redondo, né? Se fosse 61, 61 daria redondinho. Quase que deu, mas não deu. Então, esse determinante MR igual. Aí, eu vou fazer isso. Ó. São sinais diferentes, vou diminuir. Vou fazer o rascunho aqui. 661, que é o maior, menos 262. 1 menos 2, 11 menos 2, 9. Esse cedeu. 5, 15 menos 6, 9. Esse cedeu. 5. 5 menos 2, 3.
399. Como o menos 661 é o maior e é negativo, então eu tenho aqui menos 399. Esse é o determinante da matriz reduzida. Significa que o determinante que eu quero, que é o da matriz C, que é lá do começo, ou ele será o próprio, menos 399, ou ele vai mudar de sinal para mais 399. Então só falta ajustar o sinal. Como é que eu ajusto o sinal? Lembra? Aí, tipo um rascunho aqui, ó. Eu tenho menos 1 elevado na linha mais coluna. É por quanto eu vou multiplicar esse 399. Esse menos 399. Então, observa. Linha mais coluna de quem? Lá do começo, ó, de quem tu separou. Qual é a linha desse cara, desse 1? 1, 2, 3. Linha 3. Então, isso é menos 1 elevado ao expoente 3, mais... Quem é a coluna desse 1? É a primeira coluna. Então, 3 mais 1. Isso vai me dar menos 1 elevado à quarta potência. 3 mais 1 é 4. E aí, menos 1 elevado à quarta potência, isso vai dar mais 1. Então, tu vai multiplicar determinante MR. Tu vai multiplicar por 1. Ou seja, vai manter-se o mesmo sinal. E aí, finalizando... Deixa eu botar aqui. Finalizando, então... Eu tenho que o determinante da matriz C ficou igual ao próprio 399. Aliás, igual ao menos 399. Por que, Sor? Porque tu vai multiplicar aqui, ó, menos 399 vezes 1. Então, se a soma dos elementos é uma soma par, sabe que vai repetir o valor. Se a soma for ímpar, vai trocar o sinal. E aí está o det C. Então, isso é regra de QO em quarta ordem. Tu vê que o processo é o mesmo de terceira ordem, só que, claro, dá mais trabalho, porque tudo é maior. Tranquilo? Beleza. Chatinho isso, né? Bom, vai ficar o vídeo para vocês, né? Já vou salvar logo em seguida e vou colocar. E aí tu pode ir fazendo, acompanhando, vai pausando o vídeo, vai fazendo o teu rascunho, né? Faz um pouquinho, olha, pausa, continua, e aí fica mais... Aí tu vai... Porque é necessário que tu dê uma exercitada isso para tu observar os processos acontecendo. Eu vou compartilhar agora a última lâmina da aula de hoje, que é uma outra regra para resolver determinantes também, que ela é recomendável também para um determinante maior de terceira ordem, tipo esse aqui, quarta ordem, certo? Então agora são 9h29, eu vou até as 9h45, acho que dá assim para a gente ver um bom pedaço, ok. Ó, tá aí, tá? É o teorema de Laplace. Então vocês têm isso no material, tá no livro 3, eu não sei, não lembro direito exatamente, deixa eu ver a página aqui. Laplace, página 17 do livro 3. No livro ele trata Laplace como uma propriedade, tá? Eu trato como um teorema à parte, tá? Eu não vinculo o teorema de Laplace como uma propriedade, eu vinculo como um teorema aplicável para cálculo de determinante mesmo, assim como regra de QO não é uma propriedade, eu também acho mais conveniente, didaticamente, dizer que o teorema de Laplace é o teorema de Laplace, né? Não é uma propriedade. Ele coloca ali como primeira propriedade, certo? Bom, para nós não vai fazer diferença. Bom, então diz assim, ó, o determinante associado a uma matriz quadrada A de ordem n maior ou igual a 2, então olha só, o Laplace ele é utilizável para determinantes que tenham ordem no mínimo 2, para a ordem 1 não serve, via de regra. E
Esse determinante, então, é o número que se obtém a partir da soma dos produtos dos elementos de uma linha qualquer ou de uma coluna qualquer pelos respectivos cofatores. Então, tu vai somar coisas para achar o determinante. Vai somar o quê? Vai somar produtos. Ó, é soma de produtos. Então, tu vai fazer soma de coisas multiplicando. Uma coisa vezes outra coisa, mais uma coisa vezes outra coisa, mais uma coisa vezes outra coisa e assim por diante. Depende do tamanho da matriz. Quem são essas coisas? São sempre o elemento da linha que tu escolhe ou da coluna. Então, é um elemento vezes quem? Vezes os seus cofatores. Então, o elemento vezes o seu cofator desse elemento. Elemento vezes o seu cofator desse elemento. Depois, elemento vezes o seu cofator também, né, o seu fator respectivo desse elemento, e assim por diante. Bom, então a gente precisa saber o que é o cofator, certo? Então aqui a gente vai fazer duas definições. A gente vai pensar em cofator e vai pensar em matriz menor complementar. Que no livro de vocês não tem essa nomenclatura, tá? Menor complementar, ele não fala no nome menor complementar. Eu vou mostrar para vocês quem é a matriz menor complementar. É como se fosse a matriz reduzida lá no teorema de Quió, na regra de Quió. Bom, antes de fazer então o cofator, eu vou fazer tipo um resumo aqui, ó, muito legal para Laplace. Esse esquema é como se fosse uma regrinha para o teorema de Laplace, tá? Então, o teorema de Laplace ele pode ser escrito como um esquema assim, ó, o determinante pode ser feito através do elemento da linha ou coluna que tu vai escolher, tá? Vezes vou colocar aqui primeiro. Vou colocar mais para baixo, senão não vai dar espaço aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Determinante da matriz, tá? Pelo teorema de Laplace. Menos 1 elevado na linha mais coluna. Isso tem de novo, igual o teorema de Quió, a regra de Quió. Vezes um determinante que sobra e vezes o elemento. Acho que vai ficar melhor assim mesmo, como eu estava fazendo antes, tá? Ó, deixa na ordem. Ó, elemento, que essa ordem vai ficar melhor para ti. Ó. Elemento vezes menos 1 elevado na linha mais coluna e vezes o determinante que sobra. Determinante que sobra. Determinante que sobra é tipo aquela matriz que eu falei para ti, a matriz reduzida lá. Elimina a linha, elimina a coluna, sobra um determinante. Sobra uma matriz, tá? Então é isso aqui, ó. Isso aqui, nota que não é uma regra matemática, tá? Isso aqui é um esquema. E esse processo, elemento vezes menos 1, linha mais coluna, vezes determinante que sobra, tu vai fazer isso com todos os elementos da linha. Certo? Então, ele é um pouco trabalhoso, o teorema de Laplace. Com todos os elementos da linha. Eu vou hoje aqui trabalhar duas coisas, tá? Eu vou trabalhar o que é cofator e o que é a menor complementar. Eu não vai dar tempo de aplicar propriamente o teorema de Laplace na resolução desse determinante dessa matriz. Aí no próximo encontro a gente retoma daí. Então eu vou falar sobre cofator e sobre menor complementar. Bom, menor complementar é essa matriz que sobra aqui, certo? Olha só. Isso aqui chama menor complementar. Complementar. É a matriz que sobra
quando tu elimina uma linha e uma coluna do elemento que tu está fazendo. Tu vai eliminar a linha do elemento, vai eliminar a coluna do elemento, vai sobrar uma matriz. Essa matriz é a menor complementar. Muito bem. E o cofator? O que é o cofator? O cofator é isso aqui, ó. O cofator é a multiplicação do menos 1 elevado na linha mais coluna vezes o determinante que sobra. Então, isso aqui é cofator. Simples assim. Tá? Então, o cofator, tu tira o elemento fora aqui. É só menos 1 elevado na linha mais coluna. E tu sabe que isso aqui vai resultar ou menos 1 ou mais 1, lembra? Se aqui em cima for par, dá mais 1. Se aqui em cima for ímpar, dá menos 1. Então, o cofator será menos 1 vezes o determinante que sobra, ou mais 1 vezes o determinante que sobra, que nada mais é do que a menor complementar. Por isso que a definição está escrita assim, nesse formato. Olha só, ele diz aqui, ó, que o determinante associado à matriz, blá, 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 é o número que se obtém do quê? Da soma dos elementos, olha só aqui, ó, elementos da linha ou coluna, pelos vezes elementos vezes os seus cofatores. Tá aqui, ó, elemento vezes tudo isso, ó, que é o cofator. Então, é isso que eu fiz aqui no esquema. Tá? Elemento vezes o cofator. O que é cofator? Cofator é o menos 1 elevado na linha mais coluna vezes o determinante que sobra. Certo? Então, eu vou usar esse restante da aula só para trabalhar essa ideia aí de cofator. Tá? Então, a gente vai calcular alguns cofatores numa matriz exemplo. Tá? Para aplicar a teorema de Laplace só na próxima aula, para não ficar muito corrido. E aí, no material que eu vou deixar de exercício para vocês, tem justamente isso. Deixa eu ver aqui. Tem justamente isso, só material de cofator. Deixa eu abrir aqui. Acho que aqui. Onde é que está aqui meu drive? Já vou compartilhar com vocês o material. Turma, aqui ó, 201, 27 de agosto. Tudo já prontinho aqui, organizadinho. Vou abrir esse formulário. Ó, tá aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Olha só, aqui ó, tem a questão para encontrar aqui, Laplace nesse aqui. Ó, essa questão aqui tu não vai conseguir fazer ainda. Puxa vida, vai ficar para outra semana esse cofator aqui, ó, essa dá para fazer, sobre cofator. Menor complementar dá para fazer, vou mostrar agora, e aqui cofator de novo. Tá? Então só aquela lá que não vai dar para fazer. Então significa que tu pode entregar esse formulário na outra semana, tá? Mas já fica esse aqui, o que tu já pode pensar nas respostas dos 3 exercícios aqui, tá? Eu botei um Laplace aqui, ó. Mesmo que seja um Laplace em pequeno, um determinante pequeno não vai ser possível. Tá, bom. Deixa eu aqui, já vou copiar aqui. Copiar. E vou botar aqui no chat de vocês. Opa. E onde é que tá? Aqui. Vou botar no chat. Ó, tá aí o link, depois vocês copiam o link aí, colam em algum lugar para fazer mais tarde, tá? Esse formulário não precisa ser para esta quinta.
Para que vem agora pode ser para outra, tá? Em função de que falta o teorema de Laplace. Mas já fica esse material aí, tá? Já fica esse material aí para outra semana. Tá? Então copia e cola em algum lugar. E aí eu vou dar sequência aqui. Onde é que está aqui? Vou fazer aqui, ó, nessa lâmina em branco. Então eu vou criar um determinante aqui e vou mostrar o que é cofator e o que é menor complementar. Então eu vou inventar aqui um exemplo. Vou colocar aqui uma matriz A, 2, menos 4, 1, 0, 3, menos 2, 5, sei lá, aqui menos 1 e aqui menos 3. Tá aí a matriz. Eu quero calcular um cofator. Então nota que o cofator é o cofator de um elemento, certo? Então vamos supor que eu queira o cofator, cof, do elemento A, sei lá, A32. Elemento A32. Esse elemento não é muito bom. Elemento A31. Pronto, isso vai ficar bom. Elemento A31. Eu quero o cofator do elemento A31. Cada elemento aqui tem o seu cofator, tá? Cada um deles. São 9 elementos, são 9 cofatores. Eu vou fazer aqui o cofator do 5. Então, eu vou eliminar linha e vou eliminar coluna. Vai me sobrar aqui menos 4, 1, 3 e menos 2. Então, isso aqui, ó, que sobra, chama menor complementar. Então, quando perguntar menor complementar, é isso. Elimina a linha, elimina a coluna do elemento que está te referindo. No caso é o 3, 1, terceira linha, primeira coluna. O que sobrar é a menor complementar. Então, a menor complementar é uma matriz. Bom, agora eu vou resolver isso. Menos 4 vezes menos 2 dá 8. 1 vezes 3 dá 3. Então, esse determinantezinho aqui, dessa menor complementar, copia, lembra? Lado direito copia, lado esquerdo troca, sempre assim. 8 menos 3. E esse determinantezinho está dando 5. Isso é o determinante da matriz da menor complementar. O que é o cofator? O cofator, tu vai pegar menos 1 elevado na linha mais coluna. Sempre tem isso. É como se fosse parte da fórmula do cofator. Vezes o determinante daquela forma reduzida ali, né? Determinante da menor complementar. Aí é só operar isso. Posso fazer até no rascunho aqui, ó, menos 1 elevado na linha mais coluna. Linha 3, coluna 1, 3 mais 1, 4. Menos 1 elevado na quarta potência, isso vai dar mais 1. E aí, então, eu tenho aqui 1 vezes determinante da menor complementar, deu 5, 1 vezes 5, 5. Então, isso é o cofator do elemento A31, certo? Do elemento igual a 5. Deu por coincidência, deu o próprio 5, né? Olha só, o elemento era 5 e eu fiz o cofator e deu 5, mas isso é coincidência, tá certo? Então é semelhante ao que nós fazíamos lá na regra de que, ó, né, elimina a linha, elimina a coluna. Só que nós aqui fazíamos produto, né, de elementos. E nesse caso não tem esse produto, tá? Então isso é cofator. Tranquilo? Vamos fazer mais um rapidinho. Eu sei que meu tempo estourou aqui, mas eu vou fazer rapidinho. Cofator do elemento, por exemplo, eu fiz 3, 1, vou fazer o elemento 2, 2. Elemento A2, 2. Ou A2, 3, para ficar ímpar. A2, 3. Então, o que acontece? Ó, já sabe que é menos 1 elevado na linha mais coluna desse elemento, vezes o determinante
da menor complementar. Então, vou fazer aqui, ó, a menor complementar. O elemento A23, segunda linha, terceira coluna. Quem é esse elemento segunda linha, terceira coluna? É o elemento menos 2. Então, agora a eliminação vai ser feita dessa linha e dessa coluna. Ó, cuidado para não confundir com o outro. Então, o que vai sobrar aí? 2 e menos 4, né? Eliminei, ó. Isso. E isso. Sobra 2 e menos 4, 5 e menos 1. Resolvo. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 4 vezes 5, menos 20. Esse determinante é um determinante auxiliar. Tu vai copiar lá do direito menos 2. Vai trocar o da esquerda mais 20. E esse determinante está resultando 18. Então, isso aqui, ó, é o 18. Falta agora menos 1 elevado... Não, vou fazer até aqui separado, ó. Menos 1 elevado. Como é o A23, 2 mais 3. 2 mais 3 é 5. Menos 1 elevado na ímpar dá menos 1. Então, aqui eu tenho menos 1 vezes 18. Esse cofator vai ser igual a menos 18. Então, isso é cofator. Tá? Então, o cofator, tu elimina a linha e a coluna, resolve o que sobra, que é a menor complementar, e vai botar ou mais 1 ou menos 1 multiplicando, depende da soma dos índices de linha e coluna. Ok, pessoas? Tranquilo? Hoje foi uma aula meio punk, né? Só eu falei direto, liguei a quarta aqui e não parei mais. Então, a gente conseguiu ir ver até aqui. Deixa eu só fazer uma copiazinha aqui para chamada, rapidinho, que o meu assistente de chamada eu desinstalei na semana passada. Então, vou printar aqui. Pá. Foi aqui até a Fernanda. E agora eu vou aqui dar mais uma baixada. Não vai abrir? Ah, vai. Aí que eu consigo até a Yasmin. E aí, deixa eu ver aqui se ainda tem mais alguém que não foi pego. Deu certinho, até a Yasmin. Então tá, pessoal, bom dia pra vocês, tudo de bom? Hoje deu tudo certo, né? Hoje funcionou tudo aqui. Então, bom dia para todos, para Adriele, para Alanis, para Alexandro, Brenda, Daniel, Diego, Ellinson, Fernanda, Saibert, João Gabriel, Júlia Mâncio, todo mundo aí, Júlia Ramires, bom dia, tudo de bom? Laura Eloy, Luísa e Paulo, Thiago, William e Yasmin. Ok? Tudo de bom para vocês, um bom resto de semana, bom final de semana. Na outra semana, dia 7, é um feriadinho de segunda, Deus o livre, aquela descansadinha. Tudo de bom pra vocês, hoje vou fazer um dia bem bonito. Dei uma revisada depois do vídeo, tá? Pra fazer aí, acompanhar essa aula interessante, que tu refaça os exemplos que eu fiz aí numa folha, no teu material, acompanhando o vídeo, tá? Em seguida eu vou subir esse vídeo aí pra tua turma. Certo? Tudo de bom então, pessoal. Até semana que vem. Já era. Falou! Tchau, tudo de bom. Falou!